minha sogra que jogou fora o presente que eu dei pra ela. Fica aí que tem história nova. Bom, eu tô namorando com o filho da minha sogra, né, com esse rapaz há pouco tempo, apenas 4 meses. Nós nos conhecemos através de alguns amigos em comum. Só que assim, esse meu namorado, ele vem de uma família que é muito bem financeiramente falando. Já eu venho de uma família que a gente não passa necessidade, mas a gente também não tem muitos luxos, sabe? A gente vive na medida do possível com o pouco ali que tem pra sobreviver. Só que assim, o meu namorado e a mãe, eles têm uma relação meio complicada, sabe? Porque eles têm personalidades muito diferentes. Tanto que meu namorado nem mora mais com ela, ele mora sozinho, porque ele mesmo fala que pra ele é muito difícil a convivência com ela. Justamente porque eles têm personalidades e pensamentos muito diferentes. Então ele fala pra mim que quando eles moravam juntos, eles brigavam, tinha uma briga atrás da outra. Enfim, quando nós começamos a namorar e ele me apresentou pra família dele, o pai dele foi super educado comigo, foi assim, um querido, sabe? Já ela, desde o primeiro dia que ela me viu, ela sempre me olhou com muita indiferença. Ela, tipo assim, ela não me tratava mal. Ela era educada, ela era respeitosa, mas a gente via, assim, na expressão dela, no jeito de falar e tal, que ela tinha aquele desprezo, sabe? Principalmente quando ela soube da minha classe social, que era diferente da do filho dela, né? E fora que depois eu fiquei sabendo que ela falava pra algumas pessoas que eu tava ali muito provavelmente por interesse. Mas eu sempre tentava, deixar pra lá. Eu sempre tentava não falar nada e tal. Até porque eu já sabia que a relação dela com meu namorado era uma relação muito difícil. E eu não queria, assim, ser a causadora de piorar as coisas, sabe? Eu sabia de mim, sabia dos meus pensamentos. Não precisava da aprovação dela mesmo. Então eu deixava ela agir da forma que ela queria. Até que semana passada foi o aniversário dela. E ela fez o jantar, né, pra família, alguns amigos e tudo. E o meu namorado me convidou pra ir. E nisso, gente, o meu namorado, até ele mesmo falou assim pra mim, tipo assim, tu vai comprar algum presente pra ela e tal? E eu falei que ia, e ele até me perguntou se eu queria ajuda pra comprar. E eu falei que não, né, tipo, super orgulhosa. Não precisa, eu vou comprar e tal. Beleza, gente. A minha tia, ela tem uma loja de roupas. E todas as vezes que eu preciso de roupa, eu preciso de algum presente, eu sempre vou na loja dela, eu pego alguma coisa. E quando eu recebo o meu pagamento, eu vou lá e pago ela, né? Minha tia confia muito em mim, eu nunca também passei a perna nela nem nada. E aí eu fui lá, gente, eu fiquei, olha, horas tentando encontrar alguma coisa que pudesse agradar a minha sogra, né? E nisso eu encontrei uma blusa que era muito parecida com as que ela tinha o costume de usar. Eu falei, ela vai gostar porque é muito parecida com o estilo de roupa que ela usa, né? Só que só tinha uma diferença, a loja da minha tia era uma loja dessas simples de rua e as roupas dela eram roupas de marca. Mas o modelo da blusa era exatamente o mesmo. Enfim, peguei lá um embrulho bonitinho e levei para aniversário. Cheguei lá, entreguei para minha sogra, tudo, ela agradeceu, sempre me tratando com indiferença, mas agradeceu e enfim, nós ficamos lá e tal. Só que o jantar acabou terminando muito tarde. E o meu namorado, ele tinha bebido um pouquinho e tal, então ele tava um pouco tonto e tudo. Aí ela falou assim, não, por que vocês não dormem aqui e tal, e amanhã vocês vão embora. E aí a gente acabou ficando lá pra dormir. Só que nisso a gente acabou perdendo a hora. A gente levantou, era tipo umas 10 horas da manhã. E eu até me assustei com a hora. Porque eu não sou de acordar tarde. Mas como eu tinha ido dormir tarde, no outro dia eu acabei levantando 10 horas e tal. E eu já tava tipo super incomodada, porque eu tava na casa dela dormindo até tarde. E aí eu acordei, meu namorado tá falando, não, vamos embora, tal, já tá tarde. Enfim, nós tomamos banho, tudo, me troquei e desci. Descemos nós dois, né? E ela falou assim, não, vamos tomar café e tal, e vocês vão embora. A gente sentou e tomou café. E nisso, as pessoas, assim, alguns empregados que ela tinha, já estavam organizando, já estavam arrumando o local onde tinha sido a festa, né? Estavam juntando lixo, varrendo, limpando e tal. Enfim, tomei café e o meu namorado disse que ele só ia pegar algumas coisas que ele tinha esquecido dentro do quarto. E eu fiquei lá, olhando, né? Vendo tudo. E ela, tipo, disse que também ia sair e tal, e ela saiu. E aí, beleza, eu fiquei sozinha lá na cozinha esperando ele descer. E aí eu fui pra sala onde os funcionários estavam arrumando, né? Eles estavam com um lixeiro assim grande, colocando as coisas. E eu fiquei parada perto olhando. Até que quando eu olhei pra dentro do lixeiro, estava lá a embalagem do presente que eu tinha dado pra ela. Só que naquele momento eu pensei que era só a embalagem, né? Que eu tinha jogado fora. Mas quando eu cheguei mais perto, eu vi que a blusa que eu tinha dado pra ela também estava no lixo. Gente, quando eu vi que a blusa tava lá, eu pensei, a primeira coisa, né, inocente, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que de repente os funcionários tinham jogado lá por engano, né? Então na hora eu fui e eu meti a mão, falei assim, vocês estão jogando fora um presente que ela ganhou e tal. E aí a funcionária, né, que era uma moça que também tava limpando, virou e falou assim, não, foi ela que pediu pra jogar fora. Eu acho que ela ganhou de alguém aí que ela não queria e ela pediu pra jogar fora. E aí, a menina não sabia que tinha sido eu que tinha dado, sabe? Eu só fiquei olhando assim pra cara dela e tal. E aí, nessa mesma hora, meu namorado desceu e ele apareceu e eu tava lá com a blusa na mão. Isso ele ficou olhando, né? Ele, o que foi e tal? Aí eu virei pra ele e falei assim, essa aqui foi a blusa que eu dei pra tua mãe de presente. Ela mandou jogar no lixo.
Quando a menina escutou que tinha sido eu que tinha dado, ela ficou toda sem graça, né? Ficou toda sem graça e tal, e tipo, saiu de perto. E na hora meu namorado me olhou, né? Tipo, eu já tava com os olhos cheios de lágrimas, porque eu sou super emotiva pra essas coisas. E aí ele, tipo, eu sinto muito, desculpa, minha mãe realmente é uma pessoa muito complicada e tal, não sei o quê. E nisso eu só fiz largar a blusa lá, né? Caiu de novo dentro do lixeiro. E aí eu falei pra ele que eu queria ir embora. E ele me levou pra casa. Eu fui o caminho todo calada, sabe? O caminho todo calada. Eu tava realmente muito triste com aquela situação. E ele o tempo todo falando que, infelizmente, ela era daquele jeito. Que aquilo também era um dos motivos pelo qual a convivência deles dois não dava certo. Porque ele sabia o quanto ela era mesquinha, o quanto ela era egocêntrica, o quanto ela era... tinha umas atitudes ruins que ele não concordava e tal. E que ele super me entendia por eu estar chateada. Só que eu não falei nada, né? Fiquei o tempo todo calado, tudo. Eu cheguei dentro de casa, fiquei muito triste, chorei pra caramba. Mas depois eu entendi que, de fato, eu não precisava da aprovação dela, que eu não precisava dela pra nada. Que se ela queria agir daquele jeito comigo, o problema era dela, porque a única pessoa que realmente me importava era ele e as atitudes que ele tomava comigo. E como ele mesmo falava pra mim que ele não aprovava as atitudes dela e ele demonstrava pra mim que ele era uma boa pessoa, então eu parei de buscar a aprovação dela, sabe? Hoje em dia... Assim, essa história aconteceu semana passada, né? E desde então eu ainda não fui na casa dela. Ele ainda vai lá, ele aparece, visita tudo, mas ele não me força a ir nem nada. Pelo menos até agora ele não me força a ir, não me força a ter muito contato. Ele sabe que eu tô chateada. E até agora eu não sei se ela já sabe ou não. Eu não sei se a empregada dela contou, se ele contou, eu não sei. E sinceramente eu não quero nem saber, eu não quero nem pisar na casa dela. Eu não quero forçar uma amizade, forçar a aproximação. Não quero nada, porque pra mim essa atitude que ela tomou foi a pior que ela poderia ter tomado. Porque se ela não gostou da blusa, tudo bem. Você não é obrigada a gostar de um presente. Mas precisava jogar fora, sabe? Por que não deu pra alguém tudo? Ou pelo menos pra uma das empregadas, era uma blusa lindíssima. Mas eu acho que nem deixou as empregadas ficarem com a blusa, porque ela mandou elas jogarem fora, sabe? Mas enfim, é o tipo de pessoa que eu realmente não quero ter contato, não quero ter proximidade, por mais que seja a mãe do meu namorado. O que importa pra mim é as atitudes que ele toma comigo, e se ele tá sendo uma boa pessoa comigo, é só isso que importa. Mas enfim, essa é a história de hoje. Deixa eu te contar do dia que eu descobri que o meu namorado estava namorando. E claro, não era comigo. Tudo começou quando eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. E a gente sabe que quando a gente está vivendo a nossa melhor fase, sempre vem um homem pra acabar com tudo. Apenas um homem pode acabar com a melhor fase da vida de uma mulher. Um sono, né, menina? Enfim, aí eu saía com uma galera, e essa galera sempre falava deste dito cujo. Ele era tipo a lenda do grupo, a lenda do pessoalzão. Porque ele era muito legal, tipo, ele era muito gente boa, o Pedro, o Pedrocas, o Pedrão. Só que esse Pedrão nunca aparecia no solê, nunca aparecia em nenhum lugar, eu nunca nem tinha visto o Pedrocas, o Pedrox. E aí, com todo mundo falando, eu pensava, tá, preciso conhecer o Pedrinho, hein? Eu preciso conhecer. Aí, certo dia, eu falei, gente, ô galera, e Pedrinho, hein? Por onde anda esse Pedrinho? Queria tanto conhecer Pedrocas. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, menina, não te contaram? Pedrinho tá preso. Bem que eu imaginei, né? Pedrinho nunca aparece. Aí, menina, nem te conto. Tô lá um dia numa resenha, de boas, quem me aparece? Pedrinho. Quando eu olhei pra aquele homem, eu juro por Deus, eu juro aqui pra ti, eu nunca na minha vida inteira tinha visto um homem tão feio, tão horroroso, horrendo. Mas, de fato, ele era muito do gente boa mesmo, ninguém mentiu, todo mundo falou a verdade. E aí, quando a pessoa é feia, mas é legal, ela continua sendo feia e também é legal, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, ele muito do legalzão, muito do da galera, eu comecei a olhar meio diferente pra ele. Uma pessoa que tava na melhor fase da vida começar a ter olhos pra um ex-presidiário, fica complicado, não fica, de me defender? Você não acha? Beleza, guardei pra mim esses meus sentimentos mais aflorados pelo Pedro. Menina, passou 2 semanas, ele chamou minhas 2 bestes pra sair e ficou com uma delas. E minha best ficou, mas tudo bem, porque eu não tinha aberto minha boquinha pra falar que eu tava meio assim pelo Pedro, né? Então beleza, passou. Mas, um adendo aqui pra nós, eu sabendo que ele ficou com uma das minhas bestes, eu fui em frente. Eu não parei por aí não, meu amor, eu vou além. Vai vendo. Depois de uns dias, poucos dias, a gente saiu, eu, ele, minhas 2 bestes, uma que tinha ficado com ele, e aí as queridas ficaram me empurrando para Pedro. Ficou me empurrando pra eu ficar com ele. Enfim, fiquei. Mas foi tão curto o espaço de tempo que ele ficou com ela e ficou comigo, que eu receio que eu ainda peguei uns resquícios de saliva, de células salivares da minha best. Mas tudo bem. E foi aí onde tudo começou. Depois dessa ficada, não houve um dia que a gente não ficou. Um dia que a gente não dormiu junto. Na minha cabeça eu já tava era casada, tá, meus amores? E na cabeça dele também, só que com outra. Calma que isso aí é mais pra frente. Fomos ficando, isso durante assim uns 6 meses.
E aí, quando deu 6 meses, eu descobri o quê? Adivinha? Adivinha aí pra gente? Adivinha pra nós? Isso mesmo. Descobri que eu tava grávida. Pregnant. Aí fui contar pra ele, mó chateada, mó chateante, porque eu não queria ter um filho. Aí contei pra ele e tal. Aí ele pegou e me respondeu assim: é meu, menina, eu só tive uma reação. Peguei o meu smart, bloqueado. Não precisa falar mais nada não, filho, tá com dúvida? Tchau. Quando eu bloqueei ele, não contente de ter sido um bosta, ele foi lá e ficou com uma outra amiga minha. Mas calma que piora. Aí eu fui lá, contei pra minha amiga tudo que tava acontecendo, ela foi lá e parou de ficar com ele. Mas por pouco tempo, porque rapariga é assim, rapariga não para. Rapariga dá um tempo apenas, depois ela voltou a ficar com ele. Se eu vejo lá na rua hoje, meus amores, é só... Beleza, passou um tempo, ele veio com aquele papinho malandreado, pediu desculpa, falou que tava arrependido, falou que no dia que eu contei que tava grávida ele tava, tipo, muito nervoso, ele ficou sem reação, tipo, eu não sabia o que falar, foi a única coisa que ele pensou pra me falar. A única coisa que ele pensou pra me falar quando eu contei pra ele que tava grávida foi é meu, já vê aí, né, o nível. Não, e outra, tipo assim, ele ficou nervoso na hora, mas e os outros 6 meses aí que ele ficou ficando com a minha amiga, ele também tava no processo de nervosismo, ó, tava ainda nervoso? Beleza. Até aí, tudo bem. Até aí tá de boas. Ó, tranquilo. A gente voltou a ficar, voltou a conversar. Ele me ajudou na minha gravidez, ficamos juntas. A gente frequentava uma família do outro, tipo assim, casados, né? Pra mim isso é um casamento. Só que aí, depois de um tempo, ele começou a se afastar de novo de mim, gente. Como se não bastasse. Como se não bastasse. Cara, eu não tinha uma amiga que eu não tinha pra falar: amore, vá pra terapia, vá. Procura uma psicóloga, um psiquiatra, algo assim. Não tive nenhuma amiga pra me alertar. Começou a parar de ir na minha casa, ele começou a parar de me mandar mensagem, parar de me procurar, tipo assim, se afastou total, cagou pra mim. Só que, mesmo com esse afastamento, ele continuava fazendo o papel de pai. Tipo assim, indo no chá de bebê, no chá fralda, sabe? Meio que fazendo o mínimo, e eu olhava ele fazendo o mínimo, meus amores, e eu ficava assim, ó. Isso aí que um homem já ganhou. Beleza, até aí tudo bem. Agora que vem o apocalipse. Um dia a gente foi pra praia, a gente tirou várias fotos e eu postei só uma foto da minha filha. Tipo assim, só uma foto dele e dela no perfil do Instagram que eu fiz pra minha filha. Postei a foto dele e dela sozinhos, tipo pai e filha. Uns dias depois, uma pessoa desconhecida pediu pra seguir o perfil da minha filha. Aí eu fui lá fazer o stalker, né, meu papel de stalker. Eu vou compartilhar com vocês agora o dia que eu descobri o meu chifre através da carreta furacão. Eu namorei por 3 meses e eu conheci esse meu namorado através do primo de uma amiga minha. E quando eu conheci ele, eu achei ele lindo porque ele realmente era muito bonito. Só que eu não curti muito o jeito dele. Eu não gosto de homens onde tudo deles é melhor, sabe? Então, por conta disso, eu não dei muita moral pra ele. Beleza, quando eu fui embora do rolê, eu recebi uma mensagem do meu Messenger desse menino. No começo, eu respondi assim mais por educação. Só que ele começou a insistir muito, tipo, muito mesmo, pra eu passar meu WhatsApp pra ele. E ele acabou me ganhando ali na canseira, né, de tanto que ele insistiu. E eu passei o meu WhatsApp pra ele. E depois de um tempo respondendo ele apenas por educação, eu comecei a gostar dele. A gente começou a ter uns assuntos assim bem legais, ele mostrou ser uma pessoa muito bacana. Até que um dia ele me chamou pra sair, eu aceitei. E depois desse nosso primeiro encontro, nós começamos a ficar. Foi quando eu percebi que eu estava gostando dele de verdade. E assim, gente, ele me tratava tão bem, ele fazia eu me sentir a mulher mais desejada do mundo. E depois de 2 meses ficando, então, como eu estava dizendo, depois de 2 meses ficando, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Nossa, eu tava toda feliz, eu tava mais feliz ainda porque eu ganhei até aliança. E como eu morava longe do bairro dele, então todo final de semana mesmo, eu ia pra casa dele, ficava lá e dormia. Beleza, se passou uns dias e um certo dia, como de costume, eu fui pra casa dele no final de semana. E chegando lá, a irmã dele tava lá. E essa irmã dele, ela não morava na cidade, então ela só tava a passeio. E essa irmã dele, ela tem uma filhinha de 2 anos. Então, de noite, nós fomos pra pracinha, chegamos lá, nós fomos comer. Depois que a gente comeu, a gente foi pra sorveteria. E assim que a gente tava saindo da sorveteria, que fica bem ali na pracinha,
passou a carreta furacão. E, gente, quando a sobrinha dele viu aquela carreta, ela ficou doida. Ela queria porque ela queria ir. E como a irmã dele não queria, né, ir na carreta, eu chamei o meu namorado e nós fomos para poder levar a sobrinha dele. Entramos e sentamos. Nisso, o fofão passou do lado do meu namorado, olhou pro meu namorado, cumprimentou o meu namorado e perguntou para ele se aquela menininha também era filha dele. E o meu namorado, todo sem graça, respondeu que não e tentou trocar de assunto. Nisso, o fofão saiu andando e eu perguntei pro meu namorado o porquê daquela pergunta dele. Então eu olhei pro meu namorado e eu perguntei o porquê que ele tinha feito aquela pergunta. E o meu namorado respondeu que também não sabia e que ele acha que o fofão tinha confundido ele. Óbvio que eu não engoli aquilo e na hora de descer, eu fui até o fofão e eu perguntei o porquê que ele tinha feito aquela pergunta pro meu namorado. Nisso, ele olhou pra mim e disse assim: vixe, sei de nada não, hein, moça? E saiu andando. E ele falou assim de um jeito que deu pra perceber que tinha coisa errada. Beleza, pensei comigo, se tiver coisa errada eu vou descobrir. No dia seguinte, era num domingo e como de costume, ele foi me levar embora de noite. Ele me deixou em casa, era por volta das 11 horas da noite já. E por volta de umas 00:30, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha. E quando eu abri a mensagem, era uma foto do meu namorado num churrasco com uma outra moça. E como se não bastasse ele estar com uma outra mulher, ele ainda estava bancando o pai da criança da mulher. E detalhe, a minha amiga recebeu essa foto de um conhecido que estava também nesse churrasco. Na hora, eu lembrei do que aconteceu na carreta e eu liguei uma coisa na outra. Pedi para minha amiga me enviar o endereço desse churrasco, ela me enviou, pedi um Uber e fui. Fui sozinha ainda. Cheguei lá no endereço, chamei e assim que abriram eu já entrei. E quando o meu namorado me viu, ele tava brincando com o menininho, com o filho da mulher, ele até parou de brincar. Ele olhou pra mim e perguntou o que eu estava fazendo ali. Olhei pra ele e falei: é que você me deixou em casa e você falou que você estava indo embora pra sua casa, você mudou de endereço e eu não tô sabendo? Nisso, a outra veio e perguntou quem eu era. E eu respondi que eu era a namorada dele. Ela começou a rir, né, debochar da minha cara. E ela disse que não, que tinha coisa errada, porque a namorada dele era ela. Perguntei quanto tempo, né, eles estavam juntos. E ela disse 8 meses, ou seja, a amante era eu. Quando eu ouvi aquilo, gente, eu fiquei com tanta raiva dele. Só que eu pensei comigo, eu não tava ali num local onde era meu e eu estava sozinha. Então o que eu fiz? Entreguei a aliança pra ela, pra provar pra ela que o que eu estava falando era verdade. Virei e fui embora. E depois de uns dias, ele me mandou mensagem de um outro número, pedindo desculpas pelo que ele fez. Ele disse que gostava muito de mim de verdade e que eu não merecia aquilo. Me desejou tudo de bom, porque ele falou que eu merecia tudo de melhor que existia no mundo. E sumiu. E depois disso eu nunca mais vi ele nem em rede social, nada. Eu só sei que eles continuam junto porque as pessoas comentam, né? E o filho, gente, não era dele, tá? Era só da moça mesmo. Ele só tava bancando o pai.